Enganos do pecador. Meditação de Santo Afonso Maria de Ligório. O demônio leva os pecadores ao inferno, não com os olhos abertos, mas fechados. Primeiramente os cega e depois os leva a penar eternamente em sua companhia. Devemos, pois, se queremos nos salvar, orar continuamente a Deus como o cego do Evangelho. Senhor, que eu veja. São Lucas 18:41. Senhor, iluminai-me, fazei que eu veja o caminho que devo seguir para salvar-me e para não permanecer enganado pelo inimigo de minha salvação. Quero, portanto, demonstrar-vos os enganos com que o demônio induz os homens a pecar e, mais, a perseverar no pecado, e assim possamos evitar as suas tentações. Para melhor conhecer estes enganos, imaginemos um jovem que, arrastado pela paixão, vive no pecado, escravo do demônio, sem pensar jamais em sua eterna condenação. Meu filho, que vida é essa que levas? Como podes te salvares se segues vivendo desse modo? Não vês que caminhas para o inferno? Logo, porém, o demônio fala: por que hás de te condenares? Saciai as tuas paixões agora, pois depois te podes confessar e assim evitarás o perigo. Esta é a rede com que o demônio conduz tantas almas ao inferno. Satisfazei as tuas paixões, depois confessai. Seja feliz, Deus é misericordioso. Entretanto, repito, vais perdendo a alma. Dizei-me, se tivesses uma joia que valesse muito, jogarias no rio com a esperança de que depois poderia encontrá-la? E se não viesse a encontrá-la? Oh, meu Deus, tendes em vossas mãos a joia de uma alma comprada por Jesus Cristo com o preço do seu santíssimo sangue. E eu, miserável pecador, me atrevo a pecar, a jogar a alma no inferno, por um só pecado mortal. Coloco-me ao número dos condenados. E ainda com a ilusão de que depois poderei fazer uma confissão, com a ilusão de que depois, não sei que dia, mais para frente, eu vou rezar, eu vou fazer penitência. Quem me assegura que terei tempo para confessar? Para fazer uma boa confissão, necessito ter verdadeira dor de meus pecados, e esta dor é um dom de Deus. Se Deus não me concede, não estarei eu condenado para sempre? Sim, poderei me condenar. Poderia o pecador replicar: eu sou jovem, Deus terá piedade da minha juventude. Mais tarde eu me dedicarei ao seu serviço. Eis outro engano do demônio. És jovem, mas não sabes que Deus não atenta, não olha para os anos, mas para os pecados que cada um tem? És jovem, mas quantos pecados já cometestes? Talvez haverá muitos idosos que não tenham cometido nem a quarta parte dos pecados que cometeste. E não sabes que Deus ficou o número dos pecados que quer perdoar a cada um? O Senhor pacientemente espera, e quando o dia do julgamento virá, Ele poderá puni-los na plenitude de seus pecados. Deus tem paciência, é verdade. Deus aguarda por um tempo, mas quando a medida dos pecados que Ele tenha determinado perdoar é lavrada, Ele não mais perdoará, mas castigará o pecador.
privando-o de repente da vida no estado miserável de pecado, ou abandonando em seu pecado e executando essa ameaça que fez pela boca do profeta Isaías. Arrancar-lhe-ei a sebe para que ela sirva de pasto. Derrubarei o muro para que seja pisada. Se uma pessoa tem terras cultivadas por muitos anos, pois este a protege com uma cobertura, gasta grandes quantias com isso, mas descobre que afinal não produz fruto, o que fará com ela? Arrancará a cobertura e abandoná-las a todos os homens e animais que possam querer entrar. Treme, portanto, para que Deus não te trate de maneira parecida. Se tu não desistes do pecado, o seu remorso de consciência, o seu medo do castigo divino aumentarão diariamente. Eis a cerca tirada, e sua alma abandonada por Deus num castigo pior que a própria morte. Tu, pecador, ainda dizes: eu não posso resistir a esta paixão neste momento, é algo mais forte do que eu. Eis uma outra ilusão do diabo, pela qual ele te faz acreditar que neste momento não tem forças para superar certas tentações. Mas São Paulo nos diz que Deus é fiel e que Ele nunca nos permite ser tentados acima de nossas forças, como lemos em 1 Coríntios 10, 13. Deus é fiel. Deus não permitirá que sejais tentados acima do que é capaz. Pergunto-te, se não és capaz de resistir à tentação agora, como podes esperar resisti-la futuramente? Se deres espaço a ela, o inimigo se tornará mais forte enquanto tu te tornarás mais fraco. Se não fores agora capaz de extinguir esta chama da paixão, como poderás esperar ser capaz de extingui-la quando tiver crescido mais e ficado mais violenta? Dizeis: Deus me dará sua ajuda. Mas este auxílio Deus está pronto para dar neste momento se tu pedires a Ele. Por que então não implorarás logo sua ajuda? Talvez tu esperes que, sem agora te dares ao trabalho de invocar sua ajuda, tu has de receber dele um aumento de ajuda e graças depois de ter multiplicado o número dos teus pecados? Quanto engano! Talvez duvides da veracidade de Deus que prometeu dar tudo o que pedirmos a Ele? Pedi, diz Ele, e vos será dado. Deus não pode violar ou quebrar suas promessas. Deus não é como o homem, para que minta, nem como o filho do homem, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir? Por acaso falou e não executou? Como lemos no livro dos Números 23, 19. Não, nós sabemos que Deus não falha. Nós sabemos que Deus é fiel. Nós sabemos que Ele cumpre com sua palavra. Recorrer a Ele, pois é o meio que nos alcançará forças necessárias para resistir à tentação. Deus ordena que tu resistas a ela e tu dizes: eu não tenho força. Deus então manda impossibilidades? É claro que não. O Concílio de Trento declarou que Deus não demanda impossibilidades, mas por suas ordens, Ele adverte que tu faças o que podes e que sondes o que tu não podes fazer. E Ele assiste no que podes tu seres capaz de fazê-lo. Quando vês que a força que tu tens não é suficiente para resistires à tentação com a assistência ordinária de Deus,
Peça-lhe uma ajuda adicional que precisas e ele te dará. E assim serás capaz de vencer não uma, mas todas as tentações, por mais violentas que possam parecer. Mas o que acontece? Não queres pedir. E dizes que neste momento tu cometerás esse pecado e depois hás de confessá-lo. Mas eu pergunto, como sabes que Deus vai te dar tempo para confessá-lo? Respondes, eu vou confessar-me antes de decorrido o prazo de uma semana, talvez. E quem te prometeu esta semana? Bem, então dizeis, eu irei para a confissão amanhã. E eu pergunto, quem te prometeu o amanhã? Deus, pois, não nos prometeu o amanhã. Talvez ele o dê, e talvez o recuse, como tem feito a tantos outros. Quantos não foram para a cama com boa saúde e na manhã seguinte nem chegaram a despertar? Quantos, no próprio ato de pecado, tem o Senhor ferido de morte e enviado-o para o inferno? Se isto acontecer contigo, como vais reparar tua ruína eterna? Cometer esse pecado e confessá-lo depois? Eis o artifício enganoso pelo qual o diabo tem levado tantos milhares de cristãos para o inferno. Nós quase nunca encontramos um cristão tão mergulhado no desespero como os que têm a intenção de condenar a si mesmos. Todos os ímpios pecadores pecam com a esperança de mais tarde se confessar, mas por essa ilusão tantos se perdem. Quantos se condenaram ou por não haverem podido se confessar ou por não se confessarem como convinha? Para eles, agora não há tempo para a confissão, não há nenhum remédio para a sua condenação.